Olá, família. Estudo bíblico para a família, aconselhamento em Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 4, do verso 19 até o verso 27. Vamos orar e clamar ao Senhor as bênçãos e a direção do Espírito para que tenhamos um bom aproveitamento com esse texto. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado porque nós temos a Tua Palavra e nós temos a direção do Teu Espírito. Obrigado porque nós temos o privilégio da oração. Falar contigo, expressar gratidão, clamar por ajuda, suplicar por entendimento, bendizer o Teu nome e agradecer por todas as bênçãos acrescentadas a nós. E mais uma vez, quero me dirigir ao Senhor, clamando as Tuas ricas e preciosas bênçãos sobre a família Jovens Livres. Ser com os familiares de cada um dos alunos, ser com os alunos de agora, com os alunos do passado, com aqueles que já terminaram o programa, Senhor, e também com aqueles que ainda pela Tua graça virão a ser alcançados. Quero colocar diante do Senhor, invocar a Tua bênção e clamar ao Senhor para que fale conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o coração ele é central na vida do ser humano. Por isso ele é central na Escritura. A Bíblia está sempre se referindo ao coração. E o texto que nós vamos tratar hoje se refere especificamente ao cuidado do coração. Não aquele cuidado que nós temos que ter indo ao cardiologista, fazendo exames regulares, fazendo as atividades físicas, fazendo uma alimentação saudável, tudo isso é importante para a saúde física do coração. Mas o que vamos tratar hoje, nesse aconselhamento em Provérbios, capítulo 4, não é da saúde física do coração, mas é o coração como sede de pensamentos, de emoções e também da vontade humana. É assim que a Bíblia apresenta o coração. Portanto, dando continuidade ao texto, capítulo 4, do verso 19 até o verso 27, vamos fazer a leitura do texto. Espero que você já tenha encontrado o seu texto. Diz assim a palavra do Senhor: O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não te deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés
e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Recordando o ensino de Provérbios, trata-se de um pai aconselhando seu filho. E no capítulo 4, ele estende esse aconselhamento a filhos, ou seja, a uma audiência ou aos leitores daquilo que ele estava falando ou escrevendo. E aprove ao Espírito Santo que estas palavras de sabedoria fossem incluídas na Escritura. Chegassem até nós para nossa orientação, para também servir para o nosso aconselhamento. O nosso aconselhamento pessoal. A Escritura é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele usa a Escritura para aplicar a palavra ao nosso coração. Então, a primeira pessoa que deve ser aconselhada somos nós mesmos, através da Escritura aplicada pelo Espírito. Mas se você é um cristão, uma cristã, você também é um conselheiro, uma conselheira, porque você tem o Espírito Santo e você tem a Escritura. E pessoas vão chegar até você pedindo conselhos. Agora, há uma diferença entre dar conselhos e fazer um aconselhamento. Em muitas ocasiões, nós somos obrigados a dar conselhos, porque são situações pontuais que requerem orientação. Mas isso necessariamente não irá mudar a vida da pessoa. Agora, o aconselhamento é um processo que visa a transformação do coração. Então, você, como cristão, como cristã, ao ser procurado ou procurada como conselheiro ou conselheira, você pode e deve usar a Escritura na direção do Espírito Santo para ajudar a pessoa que está te procurando. E usar não para um conselho específico para resolver uma situação pontual, mas para a transformação do coração. Este é o alvo do aconselhamento. O aconselhamento bíblico visa o coração precisa ser transformado. Porque um problema específico que requer um conselho específico, uma orientação, é para resolver algo pontual. O aconselhamento que visa a transformação do coração é para resolver o problema da vida inteira. Tem a ver com o futuro eterno. Por isso é tão importante quando nós entendemos a necessidade de conhecermos bem a palavra do Senhor e dependermos do Espírito Santo para falar sobre ela. Porque é o Espírito Santo que vai fazer a aplicação dela ao coração daqueles que nós estamos ministrando. E se hoje somos abençoados por palavras escritas por Salomão há tanto tempo atrás, é porque foi o Espírito Santo que inspirou Salomão a escrever e aprove ao Espírito que essas palavras permanecessem, chegasse até nós e hoje o Espírito as aplica ao nosso coração para a transformação da nossa vida. Então o verso 19 faz um contraponto com o verso 18 que nós lemos no estudo passado. O verso 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito.
Refletimos sobre isso no estudo passado. Agora ele diz que o caminho do perverso é como a escuridão. Quer dizer, é justamente o contrário do que é a vereda do justo. Enquanto a vereda do justo é uma luz progressiva que vai brilhando mais e mais até clarear, ser dia pleno, o caminho do perverso é uma escuridão tal que eles nem sequer sabem que tropeçam naquilo que tropeçam. Erram sem saber naquilo que estão errando. O erro acaba sendo para eles algo aceitável. E como há uma inversão de valores na vida do perverso, entenda-se perverso aqui como ímpio, como aquele que não anda com Deus. Como há uma inversão de valores, ele acaba transformando no seu coração o erro em acerto, em verdade para si mesmo. Por isso ele não sabe naquilo que ele tropeça. Caminha na escuridão. E quem caminha na escuridão não vê o tropeço pelo caminho. Eu não sei se você já teve essa experiência, fisicamente falando, de caminhar totalmente no escuro e tropeçar em algo. Você não sabe o que é. É preciso acender uma luz para ver em que você tropeçou. Então o perverso caminha assim. Verso 20, ele volta a palavra ao filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Essa frase é como um refrão em Provérbios. Ouça, filho, preste atenção às minhas palavras. Inclinar os ouvidos é isso. É um esforço, é um empenho para ouvir, não só escutar, mas ouvir. Ouvir vai além do escutar. É um processo que envolve a aplicação daquilo que se ouviu. A vida. Então é isso que o pai está fazendo aqui com o filho. Verso 21. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então essas palavras são tão preciosas que elas devem estar diante dos olhos e guardadas no mais íntimo do coração. Isso nos remete a um texto que já foi referido por mim nesse estudo de Provérbios, mas que vale a pena retomar, que é um texto de Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, do verso 4 até o verso 9. Deuteronômio são instruções de Deus, através de Moisés, ao povo de Israel que estava para entrar na terra prometida. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o povo deveria guardar o seu coração da idolatria, sabendo que o Senhor Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para guardar o coração da idolatria, é preciso guardar a palavra do Senhor no coração. E transmitir aos filhos. Então, o verso 6 vai dizer isto: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. É como imprimir no coração dos filhos as palavras do Senhor. Como? E dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar. Falando dela todo o tempo. Em todas as ocasiões, em todos os lugares. Mas para isso ela tem que estar no coração. Também as atarás como sinal na tua mão. A mão
é a parte do corpo que nós usamos para toda atividade laboral. Isso significa que tudo aquilo que se faz deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. E te serão por frontal entre os olhos. Os olhos, e através dele, nós vemos o mundo. A nossa leitura do mundo, então, deve estar de acordo com a palavra de Deus. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A nossa casa deve estar também debaixo da cobertura da palavra de Deus. E quando Salomão diz ao seu filho aqui, para não deixar apartar dos teus olhos as palavras que ele estava ensinando e guardar no íntimo do coração, ele está dizendo o mesmo. O mesmo que Deus disse ao povo de Israel através de Moisés. Salomão está repetindo a lei do Senhor. A lei do Senhor deve ser guardada no íntimo do coração. Como Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a maneira de nós preservarmos a nossa vida, é guardando a palavra do Senhor no coração e caminhando de acordo com ela. Observando aquilo que ela nos ensina, que é o que Deus quer de nós. Verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, o aconselhamento do pai ao filho aqui visa a transformação e a preservação da sua vida. Vida e saúde. Envolve a sua vida como um todo, o seu corpo físico e o seu interior. Agora vem o texto chave desta parte do estudo, que é o verso 23. Memorize esse verso. Guarde esse verso no seu coração e jamais se esqueça. O verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entendendo o coração, como eu disse no início, não se trata aqui do órgão físico que é tratado pelo cardiologista, onde se recomenda exercícios físicos regulares, boa alimentação para se ter uma boa saúde. Não. O coração aqui é o centro, é onde residem no pensamento hebreu as emoções, a razão e a vontade. Por isso o coração é tão importante nas Escrituras. Jesus se refere ao coração em Mateus capítulo 12, versos 34 e 35, da seguinte forma: ele está confrontando os fariseus, dizendo: raça de víboras, se referindo aos fariseus, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, verso 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A importância
que tem o coração. Isso me traz à mente uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás e não esqueço. Coisas boas a gente não pode esquecer. Havia uma aldeia no sopé de uma montanha, e nessa montanha, lá no cume da montanha, tinha uma fonte. E essa água descia por gravidade para abastecer a aldeia, e era uma água muito boa, cristalina, mineral. Abastecia a aldeia, as pessoas usavam aquela água, bebiam, tomavam banho, faziam tudo com aquela água. Não tinham problema nenhum com a água. Mas a aldeia estava com dificuldades, a administração pública da aldeia. Então se reuniu a administração pública para fazer um corte nos gastos. E chegou-se à conclusão de que um funcionário público que estava no alto daquela montanha, observando a nascente da água, esse funcionário era dispensável. Não havia necessidade dele ficar lá. De qualquer forma, a água ia brotar e ia chegar até a aldeia, porque ela vinha por gravidade. Não havia necessidade dele ficar lá. Seria uma economia nos cofres públicos. Então se cortou o funcionário, demitiu-se o funcionário. O tempo passou e as pessoas começaram a adoecer na aldeia. Pessoas começaram a morrer e não se sabia o que era. A aldeia era um lugar tranquilo, muito pacato, meio isolado de cidades grandes. As pessoas que moravam ali viviam muitos anos, mas agora havia um problema e não se sabia o que era. Pessoas estavam adoecendo, pessoas estavam morrendo. Então chamaram especialistas para analisar e ver o que estava acontecendo e o que podia ser feito. E esses especialistas chegaram à conclusão que o problema era a água. A água estava contaminada. E por quê? Porque aquele funcionário público que foi demitido estava lá em cima da montanha. Ele preservava a fonte. Ele limpava, tirava as folhas que caíam, os ciscos, impedia que animais mortos caíssem na água. Ele cuidava bem da fonte. Então a água chegava pura até a aldeia. Mas quando ele foi demitido, então ninguém passou a cuidar da fonte. A fonte foi contaminada por sujeiras, por animais mortos, uma série de coisas que contaminou a fonte de água. Então a água estava chegando e contaminada à aldeia. A conclusão que os especialistas tiraram foi essa. Recomendou-se a contratação, então, recontratação do funcionário que cuidava da fonte de água. E essa ilustração nos ajuda a entender esse texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que se o coração não for guardado, as fontes da vida serão contaminadas. E isso pode levar à morte. Nós temos alguns exemplos bíblicos. O primeiro deles é o mais significativo de todos, porque trata-se de Adão, o primeiro homem. Abram comigo no capítulo 2 de Gênesis, versos 15
a 17 do capítulo 2. E observa. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não havia pecado. O pecado só vai entrar no capítulo 3. E o homem foi colocado no jardim com uma missão. Ele deveria cultivar o jardim, mas também guardar. Ali havia 2 árvores. E de toda a árvore do jardim eles podiam comer. Havia muitas outras, mas 2 especiais. E uma delas é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia uma restrição. Verso 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabemos que existia outra árvore, porque um pouco mais atrás, no verso 9, o texto diz: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores especiais, no meio de tantas outras, e ali estava o homem, para guardar aquele jardim e para cultivar o jardim. Mas ele não foi um bom guarda, porque a serpente penetrou no jardim e induziu a companheira dele, que Deus havia criado, companheira idônea, para ajudar a administrar aquele jardim e junto com ele povoar a terra. Mas a serpente induziu esta mulher a desobedecer e a mulher levou o homem a desobedecer. Então ele não foi um bom guarda. O jardim foi contaminado. E esse jardim serve como figura do nosso coração. O nosso coração também é um jardim que precisa ser guardado. Meus queridos, essas 2 árvores figurativamente estão dentro do nosso coração. Se você é crente, você tem o Espírito Santo, que representa vida. Mas existe também a natureza pecaminosa, que figurativamente podemos chamá-la de árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o nosso coração não for guardado, essa natureza pecaminosa irá dominar, irá nos afastar do Senhor, e foi o que aconteceu com Adão. Não guardou o jardim, transgrediu a ordem que Deus havia dado. E como consequência disso, houve o afastamento do Senhor. Há outros exemplos bíblicos. O seu filho Caim não guardou também o seu coração, embora tendo sido alertado por Deus, lá no capítulo 4, verso 7, o próprio Deus confronta Caim e diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Que porta é essa? O coração. O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele não guardou o coração. E por causa disso ele matou o seu irmão.
Um outro exemplo que eu gosto de recordar é o exemplo de Davi. Deus já havia confirmado o reino nas suas mãos, unificado o reino, as 12 tribos de Israel, porque a princípio era somente a tribo de Judá e Benjamim, mas Deus entregou as outras 10 tribos, o reino já estava unificado, os inimigos estavam sendo vencidos, já estava consolidado o seu reinado. Davi já estava vivendo num período tranquilo do seu reinado. E esse período tranquilo fez com que ele não guardasse o coração. Um belo dia, levanta do seu leito no decorrer do dia, passeando pelo terraço do seu palácio, vê uma mulher tomando banho. E ele agradou-se da mulher porque era muito bonita. E ele quis saber quem era aquela mulher, mas foi informado que era a mulher de Urias, um soldado do exército de Israel que estava na guerra. Então ele ficou sabendo que a mulher era casada, mas não se conteve, não guardou o seu coração. Mandou trazer a mulher ao palácio e a possuiu sexualmente. Essa mulher engravida, ele tenta contornar a situação, mas como não consegue, ele manda colocar Urias na frente de batalha, onde a luta era mais intensa, recuar, deixar ele sozinho para morrer. Ele não guardou o coração. E por isso nós o encontramos numa oração de arrependimento no Salmo 51, verso 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele acabou reconhecendo que ele precisava de ter o coração guardado, precisava de um coração puro. Um outro bom exemplo a ser lembrado, isso dentro da Escritura, foi Judas, que não guardou o seu coração, amou tanto o dinheiro que por causa do dinheiro ele traiu o autor da vida. Guardar o coração. Mas quem pode guardar o nosso coração? Só Jesus. Se nós não inclinarmos os ouvidos para ouvir, obedecer, se nós não mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, o nosso coração será dominado pela natureza pecaminosa. E vai acontecer conosco o que aconteceu com Adão. Não guardou o jardim. Entenda o seu coração como o jardim que deve ser guardado. E o guarda da fonte, lembra do guarda da fonte? Aquele que ficava lá no alto da montanha para proteger a saída de água, a fonte. O guarda da fonte do nosso coração é Jesus Cristo. Se ele não estiver no centro do nosso coração, guardando o nosso coração, a fonte será corrompida. E se a fonte for corrompida, tudo nosso ser será. Porque é do coração, diz o texto de Provérbios, que procedem as fontes da vida. Verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Se o coração for guardado, as nossas palavras não serão de falsidade. Nos nossos lábios não haverá
perversidade. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Foi o que Jesus ensinou. Então, se ele estiver lá guardando o nosso coração, não haverá falsidade nem perversidade. Nossas palavras serão abençoadoras, transmissoras de graça, de bênção para aqueles que ouvem. O verso 25 fala sobre os olhos. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Isso significa olhar reto. Se o Senhor Jesus estiver guardando o nosso coração, nosso olhar será reto. É a palavra no coração que vai nos fazer olhar retamente em direção ao alvo que nós devemos seguir. O verso 26 fala dos pés. Os pés são responsáveis por nos levar a lugares. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Se Jesus estiver guardando o nosso coração, os nossos pés não nos levarão a caminhos tortuosos. Ele é o guarda das fontes. E aí o texto encerra no verso 27 dizendo: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Isso só irá acontecer se Jesus estiver guardando o nosso coração. Portanto, quando você for fazer aconselhamento com alguém, saiba, o coração é o alvo. Pessoas podem chegar até você tentando uma orientação para resolver um problema pontual no casamento, ou com os filhos, ou quem sabe com os negócios, ou até mesmo um problema na igreja, ou um outro qualquer. E aí, como um médico de pronto-socorro, você pode dar uma orientação pontual para um problema específico, mas isso não irá resolver toda a problemática daquela vida. O aconselhamento verdadeiramente efetivo não é um trabalho de um médico de pronto-socorro, é o trabalho de um especialista. E quem é especialista na transformação de coração? Jesus. É preciso conduzir cada vez mais essa vida a Jesus. E se a vida já for crente, essa pessoa já é um convertido, mas às vezes o seu coração se afastou do Senhor. Às vezes o coração dessa pessoa está mais inclinado para a árvore do conhecimento do bem e do mal do que para a árvore da vida. É preciso redirecionar o coração dessa pessoa para a vida, para a árvore da vida. Então Jesus é o guarda. Sem ele, nós não podemos controlar o nosso coração. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Que a palavra do Senhor transforme a nossa vida e que seja instrumento no nosso coração e nos nossos lábios para levar outros a serem transformados pelo poder de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, por essa espada penetrante de 2 gumes que penetra o mais íntimo até o ponto de dividir alma e espírito juntas medulas e apta para discernir os desígnios, os propósitos, os intentos, os pensamentos do nosso coração. Senhor, guarda, Senhor, a nossa fonte.
da vida. Guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, o nosso jardim para não ser contaminado. E nos ajude, Senhor, a orientar pessoas para que essas pessoas também possam ser protegidas na fonte da vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela família Jovens Livres. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios do Senhor para conosco. Em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Um grande abraço, família.